Primeiro, né, para quem não me conhece, eu sou a Shelly Guimarães, eu sou consultora da qualidade aqui na Quaint, sou biomédica de formação, entre as especializações eu sou especialista em gestão de qualidade, gestão hospitalar e auditoria em saúde, eu sou auditora líder, né, pelo Sistema Nacional de Acreditação, o DIC, e também, né, para além disso, mas tão importante quanto, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa, e eu sou apaixonada por melhoria. E é por conta disso que eu vim aqui, né, trabalhar junto com a equipe da Consciente, da Quaint, porque a gente acredita nessa melhoria, e principalmente eu sou apaixonada por qualidade. Então, essa sou eu, né, para quem não me conhecia, agora fica conhecendo, e bora lá que eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre hoje, sobre gestão de riscos. Então, quando a gente pensa em gestão de risco, qual é o primeiro pensamento que vem na mente? Vamos lá, escrevem para mim aí no chat qual é o primeiro pensamento que vem na mente de vocês quando vocês pensam em gestão de risco. Que eu quero saber, porque eu tenho muita curiosidade, porque o que a gente vê... Eu vou esperar vocês responderem o que vem em mente quando vocês pensam em gestão de risco, e aí eu vou falar aqui minha linha de raciocínio sobre esse assunto. Medida de segurança, planejamento, prevenção, algo que leva a risco. Ok, mapear os riscos, minimizar riscos. Acidente de trabalho. Muito bem, vocês estão até bem amplos. Prevenção. Acho que vocês estão bem, assim, bem inteirados um pouco sobre o assunto. O que a gente vê? Quando a gente fala em gestão de risco, principalmente, o pessoal pensa em coisas complexas, né? Pensa assim, não vou conseguir fazer isso. Esse negócio é muito difícil para eu conseguir executar. E pensa também que a gente pensa sempre em riscos negativos, em coisas negativas, né? A gente pensa muito em, meu Deus, é coisa difícil, ou meu Deus, é só coisas negativas, né? Então, a gente precisa entender que às vezes não é só isso. Então, bora lá, vamos entender sobre esse tema. Então, antes, para a gente começar, eu quero falar para vocês como vai funcionar esse curso. Por quê? Gestão de risco, gerenciamento de risco, normalmente é temas muito burocráticos, né? Que o pessoal tem essa mentalidade que é coisa difícil. Então, eu queria trazer aqui para vocês entenderem, já ter um norte de como vai funcionar esse curso. Então, esse curso, ele tem o objetivo mesmo de fazer com que vocês aprendam a fazer gerenciamento de riscos para aplicar, e não para ser aquela planilha que mostra para o fiscal da vigilância sanitária, que mostra para o auditor, né? Então, nosso intuito, nosso objetivo é que você saia daqui sabendo montar o seu plano de risco e sabendo quais são as ferramentas que podem utilizar para aplicar nisso. E o que a gente vai fazer? Esse curso, a gente tem que sempre pensar aqui que eu vou dar vários exemplos, né, de gestão de riscos para instituições de saúde, né? Como eu falei para vocês, a Consciente, ela atua no ramo de laboratórios de análises clínicas, porém, gente, a gente sabe que gestão de risco não é só para instituição de saúde, não é só para laboratório nem para instituição de saúde, né? A gente sabe que quando fala em governança clínica, qualquer instituição, o risco faz parte da governança, então qualquer instituição. Então, caso tenha alguém aqui que não seja de laboratório, que não seja de hospital, que não seja de instituição de saúde, e queira aprender, também tem vários conceitos. Os exemplos que eu vou dar, eu vou focar mais nessa área, mas vocês vão perceber que dá para aprender sim, tá? Porque gestão de risco é para qualquer instituição. Então, esse é o nosso objetivo. E aqui, o que eu vou apresentar, então, para vocês? Conceitos, né? Uma parte mais geral, mas que não tem como a gente não falar sobre isso, até porque a gente tem um público pequeno que nunca, né, que não sabem da gestão de risco, então a gente precisa conceituar esses assuntos. A gente vai falar sobre cultura e legislação, né, para vocês entenderem realmente a importância. E por fim, mas a parte mais importante, com certeza, vai ser a parte de gestão de risco na prática, que a gente vai fazer junto e eu vou dar vários exemplos, tá bom? Então é isso. Eu tô apresentando que às vezes nessa parte inicial é muito conceitual, daí o pessoal já desanima, mas não, fica aí que até o final vai ter vários exemplos práticos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar isso aí. Definição de gestão de risco. Pela ISO 31000, risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Então, toda vez que eu não sei, ou qual é o efeito que pode causar, eu não sei qual é esse efeito, eu tenho um risco. E na administração, o risco designa a combinação entre a probabilidade de ocorrência de um determinado evento e realmente os impactos que isso vai ter caso esse evento ocorra.
E aí, a gente tem que pensar que não existem só riscos negativos, né? Porque geralmente, quando a gente começa a falar em gerenciamento de risco, o pessoal só pensa em coisas negativas, em coisas ruins, né? Em como que eu vou prevenir coisa ruim? Mas não é só isso, gente. A gente tem também aqueles riscos positivos. E vocês vão perceber que quando a gente for lá na prática falar sobre mapeamento de riscos, que a gente consegue mensurar esses riscos positivos, que a gente vê pelas nossas oportunidades. Então, assim, o quanto a gente pode fazer de uma oportunidade esse risco já conhecido pela gente, né? Quando a gente faz essa análise estratégica da nossa empresa, da nossa instituição, a gente consegue ter lá, né, as nossas oportunidades e isso traduz para a gente, na verdade, nos nossos riscos positivos, né? Que a gente também precisa gerenciar. Afinal de contas, eles geram contextos para a gente, eles geram insumos para crescimento, para o nosso planejamento estratégico. Então, todos aqueles riscos positivos das nossas oportunidades são riscos importantes para que a nossa instituição conheça, para que a nossa instituição mapeie, ela entenda, ela identifique e ela possa avançar aí no seu crescimento, enfim, qual é o planejamento estratégico que a sua instituição tem. A gestão de risco em si, ela se baseia em alguns princípios, né? Então, o propósito de gestão de risco é a criação e a proteção de valor. Então, olha, né, que coisa linda, né? Não, ai meu Deus, vou fazer gestão de risco. E sim, que apaixonante que é isso, né? O propósito é ter realmente essa geração de valor. Por quê? Porque quando a gente tem essa criação e essa proteção de valor, vai ter melhora no desempenho, vai encorajar a inovação, vai apoiar o alcance dos objetivos, como eu trouxe para vocês, a gente tem as oportunidades ali, que acaba gerando esses riscos positivos. Então, olha, né, o quanto a gente consegue ter o nosso planejamento estratégico apoiado nesse alcance dos nossos objetivos através do gerenciamento de riscos. E a criação de valor e a proteção, ela tem alguns princípios básicos que eu vou apresentar aqui para vocês. Para realmente isso acontecer, para ter criação de valor e ter proteção, o gerenciamento de riscos precisa seguir alguns critérios. Então, quais são eles? Ele precisa ser integrado. O que acontece? Gestão de risco não pode ser sozinho. Eu não posso, hoje eu vou fazer só gestão de risco e vou lá e faço a minha planilha. Não, não pode ser assim. Tem que ser integrado à minha realidade, tem que ser integrado ali a todo o meu sistema de gestão, né? Como eu disse para vocês, gestão de risco é um dos pilares da governança clínica, então tem que estar alinhado com os meus objetivos, tem que estar alinhado com o meu sistema de documentos, tem que estar alinhado com o meu sistema de indicadores, tem que estar alinhado com o meu sistema de não conformidades, né? Então, tudo isso vai integrar a minha gestão de risco, porque não é isolado. E também não é um setor, não é a qualidade que faz gerenciamento de riscos, né? É integrado com todas as áreas da instituição. A gente precisa pensar na parte do atendimento ao cliente, a gente precisa pensar na parte processual, a gente precisa pensar na parte financeira, na parte estratégica da empresa, lá na parte de pessoas da empresa. Então, realmente, para fazer sentido, a gestão de risco tem que ser integrada. Ela também tem que ser estruturada e abrangente, ou seja, todo mundo precisa saber o que fazer, precisa saber como fazer. A gente tem que conversar com todas as pessoas da entidade. Não pode ser apenas na mão da qualidade e liderança. Não, tem que passar para os colaboradores. Os colaboradores têm que saber fazer gestão de risco. Não adianta nada meu setor de qualidade ter lá uma planilha maravilhosa, perfeita, e os meus colaboradores não saberem o que aquilo significa, né? Os colaboradores na ponta, lá, atendente, o colhedor, o biomédico, o bioquímico que está atuando, ou até mesmo a minha zeladora, a pessoa que faz café, todo mundo tem que saber quais são os riscos que existem na minha instituição. Então, ela tem que estar bem estruturada e ela tem que abranger toda a organização. Ela tem que ser personalizada. O que acontece, gente? Fábio, né, na nossa experiência como auditora, pega muitas vezes laboratórios que têm aquela planilha e que é a realidade assim, é uma planilha pronta, não está relacionado com a instituição e não pode ser assim. Tem que ser personalizado para a sua instituição. Tem que avaliar o contexto interno e externo da sua organização. É ela que vai ditar quais são os riscos do seu laboratório, da sua instituição, enfim. Então, tem que ser personalizado. Tem que ser inclusivo, ou seja, permear em todas as esferas do laboratório. Eu vou falar laboratório, mas vocês podem entender como instituição, como organização, enfim, né? Como eu disse no início, a gente vai dar mais exemplos do laboratório, mas vale para todos. Então, tem que ser inclusivo, tem que permear todas as esferas e também todas as pessoas.
tem que ser dinâmico. Não adianta eu fazer um plano, uma planilha de risco e, ó, esquecer lá. Não adianta, gente. Isso não é fazer gerenciamento de risco. Para ser bom, o gerenciamento de risco tem que ser dinâmico. Aconteceu, mudou meu indicador, mudou meu registro de não conformidade. Tem que acontecer, tem que ser ali, ó. Mudou um documento, nossa, mudou uma legislação, tudo é muito dinâmico. No mundo de laboratórios, no mundo da área da saúde, tudo é muito dinâmico, né? A gente sabe disso. Novas leis surgem. A RDC 786, e não é só isso, várias RDCs, várias normativas vão se atualizando, porque o mundo precisa disso, né? A gente viveu uma época de pandemia, quantos novos riscos foram incluídos nessa época de pandemia? Então é muito dinâmico, a gente precisa estar visualizado isso atual. Tem que ter as melhores informações disponíveis. O que isso quer dizer, Shelly? Quer dizer que não pode ser uma análise da minha cabeça. Tem que ter dados objetivos, né? Então, o que eu posso dizer, eu tenho que pegar de dados reais, de relatórios, né? Daí vale ter um bom sistema integrado, eu tenho que ter fontes confiáveis. Por isso que eu falei que tem que ser lá integrado com o sistema de indicadores, porque esses dados eles têm que ser reais, não pode ser achismo. Quanto menos achismo e mais objetividade, melhor vai ser o seu gerenciamento de riscos. E a gente não pode esquecer que a gente tem que considerar os fatores humanos e culturais, gente. Por quê? A gente precisa entender que os processos devem servir às pessoas que trabalham nas entidades. E aí, a gente precisa entender qual que é o fator humano, como que é a cultura da minha instituição para que eu possa promover esse gerenciamento de risco. De qual forma eu vou levar melhor isso, né? Então, isso sempre tem que ser levado em consideração. E, claro, por último, mas não menos importante, ele tem que trazer melhoria contínua. O seu gerenciamento de risco tem que ser aquele que vai possibilitar para você melhorias, tá? Então, vocês percebem, né? A gente está falando aqui de todos desses princípios, de quanta coisa legal. E aí, eu quero saber de vocês, né? Como que é aí para vocês essa implementação? Vocês percebem a importância que tem todo esse gerenciamento? É só eu que fico assim, né? Que gosto muito desse assunto, ou vocês também percebem que isso é importante, né? Que como gestão de risco realmente pode agregar valor para minha instituição? Coloca para mim no chat aí, coloca. Você acha que sim, coloca sim. Se você acha que não, coloca não. Tudo bem, né? Eu vou respeitar a opinião de vocês, embora eu acho que é sim, tá? Mas tudo bem. E se for não, eu tenho certeza que eu vou mudar a opinião de vocês até o final desse curso, mas tudo bem, vamos lá. Depois a minha equipe aqui, ó, Flávio, Fabiano, vai me falando se vocês estão respondendo sim ou não, tá? Depois eu retorno esse assunto. Então vamos lá, ó. Já estão me falando aqui, ó. A Natália, a Patrícia, a Elaine, todo mundo respondendo sim, muito bem, Regiane. Que bom, gente, que eu não precisa mudar a opinião de ninguém, tá todo mundo já focado que realmente gestão de risco é bem importante. Para trazer importância aqui para vocês, então, ó, olha lá, implementar uma gestão de risco efetiva no laboratório vai trazer muitos benefícios, né, que vão impactar diretamente a segurança, a eficiência e a conformidade regulatória e a sustentabilidade do negócio. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente implementa uma gestão de risco, daquela forma que eu falei para vocês, para gerar valor para a instituição, primeira coisa que a gente tem que pensar é que vai trazer melhoria na segurança. Não tem jeito, gente. Gestão de risco bem implementada vai trazer segurança do paciente em primeiro lugar, né, que é importantíssimo para a gente quando fala de instituição de saúde. A gente vai trazer segurança para a empresa, para a instituição, porque a gente está monitorando os riscos, eu estou conseguindo saber quanto de impacto financeiro a gente tem, então até na segurança financeira da empresa, na segurança da imagem da empresa, e também em relação à segurança dos próprios colaboradores, né? Ali na estrutura física do laboratório, da instituição, também vai trazer essas melhorias. Eficiência operacional, porque imagina quanto retrabalho a gente vai conseguir diminuir quando a gente consegue mapear, consigo saber quais são os meus riscos, consigo fazer um plano de ação assertivo, consigo priorizar o que eu preciso tratar dentro da minha organização. Então, traz muita eficiência operacional quando a gente faz um bom gerenciamento de riscos. Obviamente, né, a gente entra em conformidade regulatória, eu vou ter um assunto específico aqui para falar com vocês sobre quais são as normativas, né, que trazem para a gente a necessidade de fazer gerenciamento de risco. Então, óbvio, se eu não fizer, eu vou ser fiscalizado, eu vou receber uma não conformidade, mas então a gente precisa fazer.
ela traz a proteção financeira, né? Tanto em relação à segurança quanto em relação a riscos, a diminuir custos com às vezes a gente acha que a gente não mensura direito e a gente não pesa naquele valor que tem a não qualidade. E aí, quando a gente implementa um gerenciamento de risco, a gente sabe dos riscos que a gente está falando, e a gente coloca um plano de ação e executa e diminui aquele risco, né? Diminui os critérios, a gente está falando que a gente tem uma saúde financeira, uma sustentabilidade empresarial muito melhor, né? Tanto que faz parte da governança clínica, como eu falei para vocês, né? Aprimoramento na reputação da empresa, porque a gente tem que pensar que tem muitos riscos de imagem, né? Normalmente o pessoal foca bem no operacional, mas a gente tem muitos riscos de imagem, que a reputação da empresa melhora. Sem falar também nas oportunidades, nos riscos positivos que eu falei para vocês. Às vezes, quando a gente faz na nossa análise SWOT, a gente percebe quantas oportunidades que a gente, oportunidades que a gente tem, que aqueles riscos vai fazer com que melhore ainda mais a minha reputação. E também, peraí só um pouquinho que parou de passar. Gente, é assim, ao vivo é desse jeito, né? Tava passando, daí de repente não para de passar. Aí, passou até demais agora. Inovação e melhoria, por quê? Como eu falei, a gente vai estar mobilizando todo mundo da equipe. E aí, quando a gente mobiliza, é inerente, gente, não tem como. A inovação vem, a equipe dá ideia, a gente começa a ver muitas oportunidades, isso vai trazendo melhoria contínua e também propiciando essa inovação. E sem falar na sustentabilidade e na responsabilidade social, porque muitos riscos que a gente monitora é de cunho ambiental. Então, a gente traduz isso, né, pensando nessa questão de sustentabilidade, mas não só em ambiente, em relação ao social também, né? Então, esse monitoramento completo vai implementar essa gestão de risco bem efetiva e vai traduzir para a gente nessa melhoria como um todo. Então, quais são as normas e regulamentações aplicadas? Só um pouquinho, gente, vou beber uma aguinha aqui, tá? E é assim, né? A gente tem várias normas e regulamentações que falam sobre gestão de risco. Então, em laboratórios, ela é regida por várias normas e regulamentações. Qual é o intuito dessas normas? É garantir a segurança de trabalhadores, a proteção do meio ambiente, a conformidade com as exigências legais, né? E, para iniciar, ela não é auditável, mas a gente tem aqui a ISO 31000. A ISO 31000, ela vai falar tudo, ela vai dar todos os conceitos sobre gestão de risco, ela que vai demonstrar para a gente qual é o princípio, ela vai ditar para a gente como fazer, como implementar, né? Ela dá toda essa sustentabilidade, ela sustenta mesmo o gerenciamento de riscos. Então, é a ISO 31000 que é a nossa mãe da gestão de risco, vamos dizer assim, tá? Mas ela não é auditável, assim, eu não consigo tirar uma certificação ISO 31000. Ela é auditada quando a gente vai auditar ISO, né? A gente pode fazer ISO integrada, e aí a gente pode ter ISO 9001, 31000, enfim, daí a gente faz, daí é auditado os pontos dela. Mas só uma certificação de ISO 31000 a gente não vai ter. Aí a gente tem, né, para laboratório, a RDC 786 de 2023, que é da Anvisa, que aí os laboratórios precisam seguir, não tem como, gente. A vigilância sanitária anualmente passa lá na nossa portinha, né? E vem e verifica, fiscaliza a gente, e tem o item da gerenciamento de risco que obriga desde 2023, o item 5, né? E pede que tenha, então, assim, tanto que eu falei para vocês que a gente viu muita necessidade dos laboratórios, né, nesse período de adaptação, já faz mais de um ano, mas a gente ainda vê muita essa necessidade de fazer, saber tratar sobre esse tema, né? Então, é obrigatório, a gente precisa fazer, então, bora lá fazer. A gente tem ainda as nossas certificadoras, né, o DIC, que é um Sistema Nacional de Acreditação, que tem um item de requisito que para você conseguir a certificação do DIC, né, tem laboratório. Como que é? Vocês são laboratórios acreditados, não são? Responde aí no chat, fazendo favor, para eu poder saber aqui da nossa realidade. Se os laboratórios. Isso aqui é para laboratório, tá? Ou para. Então, laboratório de análises clínicas. ONA para hospital, né? Mas a gente pensa se são acreditados ou não. Se não for, coloca que não. Se for, coloca qual é a acreditação, tá? Só para eu ter uma noção aqui como está o nosso público.
A gente, então, tem um item específico do DIC, que pede, né? E a gente tem o PAL, que eu tô vendo aqui que o pessoal, tá colocando que sim, tem ONA, DIC, ISO 9001, ok? A ISO 9001 não cobra, acho que gestão de risco específico. Ela cobra? Cobra? A minha equipe tá falando que cobra. É que eu sei da 31.000. PALC, ONA, muito bem, pessoal que é acreditado, então vocês sabem, né? O PALC tem um item exclusivo lá, ok, ISO 17025, estão passando aqui que vocês são acreditados, ótimo, legal. Então, vocês estão entendendo a importância que a gente precisa, né, ter realmente gerenciamento de riscos. A gente tem a NR32, que ela não fala da obrigatoriedade de ter um gerenciamento de risco, mas ela fala sobre os riscos relacionados à segurança do trabalho para laboratórios de análises clínicas. Então, a gente também fala ali sobre uns riscos relacionados à segurança. E a gente tem a ISO 17025, eu vi que tem gente aqui que é acreditado, né? Que é certificado ISO. E também a ISO 17025, ela vai falar sobre os equipamentos, né? Então, também vai trazer os riscos ali inerentes a equipamentos. Então, essas são as normas e as regulamentações que são aplicáveis e que demonstrando para a gente a necessidade real de fazer o gerenciamento de risco. Assim, se vocês tivessem me falado que não era importante, eu ia falar, tá vendo, gente? Vocês precisam fazer. Mas vocês já falaram que é importante só pelo benefício. Então, cultura de risco. A cultura, ela vai ser implementada da seguinte forma. Primeiro, a gente precisa ter uma liderança exemplar. Não faz parte. Faz parte, gente. Para ter cultura, a gente precisa partir da alta direção. Não adianta eu falar para minha equipe que eles precisam mudar e eu ser resistente à mudança. Não adianta eu falar para minha equipe que, olha, você tem que fazer isso, você tem que ler o documento e eu não sei sobre o documento. Então, o primeiro passo, né? Quem é auditado ISO aí vai entender, vai saber do que eu estou falando, né? Em auditorias ISO, acho que metade dos requisitos da 9001, por exemplo, é alta direção, né? É auditado na alta direção. A alta direção vai determinar e vai transmitir isso para a liderança. Então, a gente precisa começar lá de cima e vir passando, né? Para os nossos colaboradores. Até falaram que os profissionais não gostam de mudar, de agregar novas atividades e valores. Exato, mas isso é como a liderança está passando isso. Então, a gente precisa rever esse papel da liderança. A liderança precisa ter uma forma de passar sobre isso. E aí, o segundo tópico é relacionado à educação e treinamentos contínuos. Que esse tópico ele é tão importante, mas tão importante que eu separei um slide só para falar sobre educação e treinamentos contínuos, gente, porque não adianta, a gente não vai conseguir ter uma cultura se a gente, primeiro, não tiver uma liderança que faça aquilo que está fazendo e se a gente não promove treinamentos e educações de formas continuadas, de forma muito dinâmica. A gente precisa ter muito uma comunicação clara e eficaz. O que eu quero dizer com isso? Essa comunicação precisa ser assim, trazer o envolvimento, explicar para a equipe por que a gente está falando aquilo, mostrar para eles como que faz aquilo na prática. Toda vez que acontecer um evento, comunicar. Então, ser muito assertivo. Tem gente que acha que comunicação é mandar mensagem no WhatsApp. Isso não é comunicação, né? Comunicação é eu entender qual é a forma que a pessoa... Cada pessoa tem uma linguagem, que a pessoa faz uma leitura, né? Acho que tem até bastante... Tem gente aqui que me conhece, que sabe que eu falo muito a respeito desse assunto, que a gente não pode. Eu tenho um tipo de comunicação que eu gosto de presença, eu gosto de falar, gosto de olhar no olho, né? Já teve várias pessoas que falam, não, esse assunto não é assunto pra gente falar por mensagem, esse assunto não é assunto pra gente falar por ligação, porque precisa de envolvimento, então a gente precisa entender que às vezes essa comunicação, beleza, tem muita comunicação que pode ser feita via informativo, via e-mail, mas tem comunicação que tem que ser presencial, tem que ser comunicação, não tem possibilidade de ser presencial, seja por uma vídeo, né? Hoje a tecnologia possibilita isso pra gente, mas a gente precisa pensar nesse tipo de comunicação clara, pensando nas palavras que a gente vai dizer, em quem é o nosso público. Às vezes quer falar tão difícil e não é falar difícil, é um falar entendível. Então a gente precisa pensar nisso. A gente precisa desse envolvimento da equipe. Quando eu tô falando de envolvimento da equipe, eu tô falando de colocar a equipe para fazer. Colocar a equipe para ajudar a montar a planilha, né? A fazer os riscos, a entender com eles, puxar o relatório aqui das minhas não conformidades e entender, olha, essas são as nossas não conformidades. Qual é o risco que você vê aqui? Então, é colocar junto, colocar a equipe para fazer com, e não só mostrar para a equipe o que foi feito. A gente precisa ter procedimentos e protocolos padronizados. Como é que eu quero que a minha equipe fale sobre aquilo se ela nem sabe o que ela tem que fazer?
né? Ah, aconteceu um incidente, o que que a equipe vai fazer? Ela não sabe. Então, eu preciso ter procedimentos e protocolos padronizados. Como eu faço para atender o meu cliente? A minha equipe precisa saber, precisa ter protocolo, precisa estar padronizado para que ela consiga saber o que é de rotina e o que é fora de rotina que vai me gerar um incidente, que vai me gerar uma ocorrência. E aí essa ocorrência vai ser registrada. Então, primeiro, se nem sabe o que fazer, como é que eles vão saber registrar aquilo que não foi feito? Né? Então, a gente precisa ter essas documentações bem claras. Precisamos estar num ambiente seguro e organizado. O que que eu quero dizer com isso? Se a minha instituição é aquela instituição que, quando acontece um erro, existem apontamentos, existem, ai, aqui, eu não acredito que você fez isso, a culpa é das pessoas, a cultura do risco nunca vai ser implementada. A gente precisa entender que um ambiente seguro é aquela que as ocorrências elas servem como aprendizados e não simplesmente como apontamento, como falha. A pessoa precisa entender que é, a gente sempre tem, quando acontece uma falha, eu tenho uma fala que todo mundo que me conhece sabe, que é: eu não acredito que uma pessoa ela vai levantar de manhã para ela errar. Então, falhas são não intencionais. Porque se essa pessoa ela está cometendo uma falha, ela nem deveria estar fazendo parte da nossa equipe. Aí é gestão de pessoas, aí não é gestão de risco. Entende a diferença? Então, se essa pessoa está aqui e eu entendo que ela é uma boa colaboradora, que ele é um bom colaborador, ele não quer errar. Então, se ele errou, se essa pessoa errou, se aconteceu essa falha, gente, vamos rever o processo. Qual é a falha do meu processo que está acontecendo, que está propiciando esse erro? Então, eu trago muito essa premissa, sabe? E essa é a premissa da cultura do risco, gente. O ambiente tem que ser seguro e organizado. A pessoa precisa, ela mesma, olhar e falar: poxa vida, aconteceu uma falha aqui. Eu vou registrar, porque eu vou entender que isso aqui vai trazer melhorias, né? E não vai ter apontado como se eu errei. Tá? Entende a diferença? Entende por que tem parte isso lá da liderança, tem parte isso da cultura da empresa? Então, isso aqui é muito importante. E a gente precisa pensar sempre que tem que ter avaliação e melhoria contínua. Ou seja, aprendi com o erro, como eu comunico para a minha equipe qual vai ser a melhoria a partir daquele erro, daquela falha. Qual foi a estrutura do meu processo que eu modifiquei e como eu vou comunicar, lembra a comunicação clara e efetiva? Como eu vou comunicar à minha equipe o que que a gente vai fazer a partir disso? Então, com todos esses tópicos, a gente vai montar uma cultura de risco implementada dentro da nossa instituição. É, a gente precisa pensar também que a gente precisa ter essa cultura da responsabilidade e cuidado, ou seja, que a gente precisa fomentar que todo mundo é responsável, né? Que todo mundo ali, a gente está pensando em cuidados com o nosso paciente, a gente está pensando em cuidados com a nossa instituição, a gente está pensando em cuidado com os nossos colaboradores quando a gente está implementando tudo isso. Então, isso aqui vai trazer esse círculo da liderança e comprometimento que a gente fala, né? Que é uma das premissas lá da ISO, que é essa integração de todo mundo, essa concepção de que eu tenho pessoas comprometidas, que eu tenho recursos para conseguir gerenciar esses riscos, que eu sou seguro em fazer isso, que vai permitir com que eu implemente uma gestão de risco efetiva, que eu monitore, que eu faça avaliações periódicas e que isso me traga melhoria, né? Então, é essa cultura de risco que vai permear na minha organização. Tá? Então, a gente entende para aquelas pessoas que responderam que lidam com muitas resistências, pense nesses tópicos aqui, pense em cultura, em como implementar uma cultura. É devagar, uma cultura a gente sabe que a gente não muda de um dia para o outro, mas isso aqui com certeza vai trazer muitos valores para vocês. Antes de eu passar, o Flávio me passou aqui o resultado da enquete, né? 30% das pessoas participantes aqui são acreditados de VIC, 21% é acreditado ISO ou 9001-17025, 13% é ONA e 9% é PALC. Muito bem, gente, a gente tem bastante, né, um público aí praticamente 70% acreditado e mais ou menos cerca de 30%, 27% ali não acreditado. Então, né, tenho certeza que também por você estar aqui e não é acreditado, você busca muita qualidade, quem sabe você consegue uma acreditação aí, né? Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, eu trouxe um tópico específico sobre treinamento e educação contínua em gestão de riscos, porque eu acho que isso é um tópico muito importante para trazer essa cultura, né? E o que que a gente precisa trazer? Daqui eu vou trazer bastante dicas para vocês em relação a treinamentos. Eu adoro treinamento, né? Tô dando esse curso, né? Que é o desenvolvimento de um programa, de um treinamento estruturado. Muita gente acha que treinamento vou lá,
falo com a minha equipe, peço para ele ler um documento. Ou então, vou lá e eu faço uma apresentação e todo mundo aprende, né? E não é bem assim. Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem, né? Para ampliarem aí o portfólio de vocês em relação a treinamento e educação contínua. Então, a gente precisa ter esse treinamento estruturado, primeiro, para todos os nossos novos colaboradores. Então, a gente precisa fazer treinamentos internos com os novos e também pensando em reciclagem dos nossos colaboradores mais antigos. Como que funciona isso? A gente precisa. Isso vale tanto para os novos, né, que já tem que ter implementado, e também para os nossos colaboradores de forma contínua e de reciclagem. Então, a gente precisa ter uma educação contínua especializada. O que que isso significa? Eu preciso treinar aqueles processos específicos. Por exemplo, aqui a gente está falando de gestão de risco. Então, eu preciso. Quem que melhor entende de risco lá na minha instituição? Ah, é a minha pessoa da qualidade? Muito bem. Então, ela vai dar sobre um treinamento específico explicando qual é a importância de gestão de risco. Sabe assim, aquele treinamento bem especializado. Eu tô falando desse exemplo, mas isso aqui, ó, leva aí para treinamento de uma forma geral, tá? Então, precisa. E isso continuadamente, gente. Não é dar o treinamento uma vez, mas eu já dei treinamento. Ué, tem gente que aprende de primeira, tem gente que aprende de segunda, tem gente que vai aprender na 10ª vez. Então, precisa ser contínuo. E mudar, muitas vezes, né, treinamentos personalizados. Mudar a forma de falar. Existem alguns estudos que falam que a gente aprende, assim, igual vocês estão aqui comigo, 10% de conhecimento, gente. O 70% do conhecimento vocês vão aprender praticando. Por isso que eu falei que a gente tem que colocar pessoal da nossa equipe para fazer a gestão de risco. Ele vai aprender, pode ter certeza. Mas precisa ter aquele treinamento inicial e pensar nesses treinamentos mais personalizados, às vezes em forma de dinâmica, às vezes vou fazer um vídeo, vou utilizar a inteligência artificial para montar um vídeo para mim, né, sobre aquele tópico que eu quero falar sobre gestão de risco. Vou fazer um quiz, vou fazer, enfim, usem e abusem da criatividade, treinamentos personalizados. Né, utilização de ferramentas tecnológicas, que eu já até falei, a avaliação das competências, a gente precisa entender muitas vezes quais são as competências que os nossos colaboradores têm, mas Shelly, a gente está falando de risco, muito bem, porque às vezes tem aquela pessoa que tem muita dinâmica, tem aquela pessoa que ela é mais técnica, ela vai ser boa para escrever, tem aquela pessoa que é mais criativa, eu vou utilizar, tem aquela pessoa que pensa fora da casinha, eu vou usar ela para me ajudar a fazer SWOT, né, para pensar em riscos que nunca aconteceram. Então a gente tem que saber da nossa equipe, quem que é, quais são as competências de cada um e como eu vou utilizar para que essas pessoas dê treinamento, para que as pessoas me ajudem a fazer gestão de risco. E a gente precisa ter essa cultura desse aprendizado contínuo, que vai ser lá de vir, de não, essa é daquela cultura de segurança, sabe? Então, que a gente vai aprendendo. Daqui eu tô falando muito de reuniões periódicas com a equipe. Vamos fazer reuniões e entender, nossa, o que que vocês visualizaram? Como a gente pode ver melhoria nisso? Porque isso também ajuda as pessoas a entenderem sobre os processos e saberem o que que fugiu, né, do meu normal. E fazer a integração da gestão de risco no dia a dia. É no dia a dia que as coisas acontecem efetivamente. E as coisas acontecem com quem está colocando a mão na prática. Por isso que é muito importante a gente colocar os colaboradores da base para fazer o meu mapeamento de riscos, por exemplo. Então, quando a gente está falando, né? E óbvio, ter documentos e recursos de referência. A gente precisa saber, as pessoas precisam saber como é o processo, como é feito o processo precisa estar documentado e o documento precisa servir de base, para que, se eu esquecer, eu saber onde buscar, eu ter ali de fácil acesso, os colaboradores saberem, entender, poxa, eu estou com dúvida, como que eu faço para atender um cliente transgênero, por exemplo? Ah, aqui, tá fácil, tá documentado, entende? Então, precisa ter muito esses recursos de referência. Então, tudo isso a gente está falando desses treinamentos, né? Dessa educação. E não é uma vez, é duas, é três, é quantas forem necessárias até que a minha equipe realmente saiba sobre todo o processo. E aí, falando em treinamento e educação continuada, eu vou deixar um spoiler aqui para vocês, que na semana, a gente vai ter uma semana da qualidade, que vai do dias 11, 12, 13 e 14. São 4 dias, nossa semana da qualidade que está imperdível, né? Então já anotem aí no calendário de vocês. Vai ser em novembro, tá? 11, 12, 13 e 14 de novembro. A gente vai lançar a nossa Semana da Qualidade, que vai falar do compliance à performance. Então, a gente está falando sobre treinamento, né? Já anota aí para vocês participarem com a gente também, tá? É, quem for aí, ó, quem for, coloca aí para mim. Eu vou, só para saber se vocês vão gostar de ir ou não, tá bom? Vamos lá, gente.
Falando agora sobre o plano de gerenciamento de riscos. Então, assim, antes da gente colocar na prática etapa por etapa, eu preciso explicar para vocês como a gente faz um plano de gerenciamento de risco. A gente falou sobre documento, não é? Então, precisa ter um documento, precisa ter uma referência de como a gente vai fazer. Aquela matriz de risco que a gente visualiza, os meus riscos que estão mapeados ali, eles não podem ficar soltos, eles não podem ser só, eu vou fazer uma planilha aqui. Não, eles têm que seguir alguns critérios. E aí, é isso aqui que eu quero ensinar vocês a fazerem, para vocês saírem daqui sabendo, nossa, eu vou fazer o meu plano de gerenciamento de risco da minha instituição. Lembra que eu falei que tem que ser personalizado? Então, vocês vão saber sair. Então, vamos lá. Como que funciona? Primeira coisa, para vocês poderem fazer o plano de gerenciamento de riscos de vocês, vocês precisam fazer estabelecimento do contexto. O que que é isso? Esse estabelecimento do contexto é para eu entender tanto relacionado ao contexto interno quanto ao contexto externo da minha instituição. Então, internamente, quais são as minhas falhas? Quais são os meus indicadores? Quais são os meus objetivos? Qual é a minha missão, visão, valores? O que eu quero? Qual é o propósito da minha organização? Tudo isso precisa estar estabelecido para eu conseguir entender. Sem esse início da minha organização, eu não vou conseguir montar o meu gerenciamento. Entende como isso tem que ser casado, tem que ser personalizado para a sua instituição? E os contextos externos também são importantes, né? A gente precisa entender onde você está inserido. Você está inserido numa região que tem muitos concorrentes? Não, você está inserido numa região que corre riscos ambientais? Ou não, né? Você está inserido numa área que é muito tranquila. Você está inserido, você é o líder de mercado e não, o meu próximo concorrente é só 50 quilômetros. Entende que isso é muito diferente, né? Esse contexto externo é muito diferente quando a gente vai comparar. Por isso que as planilhas, por isso que eu falo que de risco tem que ser seu. Porque se você for querer copiar do laboratório vizinho, não vai ser igual. O contexto interno é diferente. Muitas vezes o contexto externo também é diferente, né? A gente viu aqui que tem pessoal do Brasil inteiro. Não dá pra gente falar que uma pessoa lá do Rio Grande do Sul tem o mesmo contexto externo de alguém que mora em São Paulo. Como não dá pra falar que esse pessoal é o mesmo contexto externo de quem mora lá no Amazonas. Então, são diferentes, né? São realidades diferentes. A gente precisa analisar tudo isso. Por que que o contexto externo é tão importante? Porque é ele que vai me avaliar qual é a facilidade que eu tenho de chegada de insumo, qual é a possibilidade que eu tenho de uma catástrofe natural, qual é a possibilidade de concorrentes que eu tenho perto para a parte financeira. Enfim, o contexto externo ele é muito importante. E aí, esse estabelecimento de contexto, né, vai levar, normalmente a gente utiliza ferramentas como, por exemplo, o SWOT, né, que vai analisar tudo, ele vai me trazer uma visão de como eu vou conseguir fazer essas avaliações dos meus riscos. Essa etapa de estabelecimento do contexto, ela permeia junto com uma comunicação e uma consulta. Essa comunicação com a minha equipe, uma consulta dos meus dados, dos meus indicadores. Ela também vai fazer em relação ao meu monitoramento ali por relatório e uma análise crítica, né, de como eu estou, como está a minha organização neste momento relacionado a todo esse contexto interno e externo. E aí, a partir daí, eu vou começar um processo de avaliação dos meus riscos efetivamente dito. Que aí existem algumas etapas para a gente fazer. Primeiro, a gente identifica os riscos, depois a gente faz análise deles e a gente avalia eles. E depois que a gente avaliar, a gente vai utilizar de critérios para tratar. Só que vocês percebem que isso tudo é muito dinâmico, né? Ali, ó, as setinhas elas vão em volta, porque embora pareça uma coisa assim, segmento, parte a parte, né? Item após item, não é isso que acontece. Às vezes a gente está lá na etapa da análise e, opa, mudou um contexto externo aqui. Eu preciso voltar e reavaliar isso aqui. Então, isso é de forma dinâmica e vocês vão perceber que eu vou dar alguns exemplos para vocês relacionados a isso. Então, esse é o plano. No plano, a gente vai fazer esse estabelecimento e aqui no plano, como é documental, eu vou dizer como eu vou fazer isso. Como eu vou fazer o estabelecimento do meu contexto. Como eu vou fazer a comunicação e a consulta. Como eu vou fazer o monitoramento e análise crítica. Como eu vou fazer a identificação? Como eu vou fazer a análise, a avaliação e o tratamento? Quais são os critérios que eu vou utilizar para tudo isso? E aí, eu deixando estabelecido nesse documento, eu tenho meu plano de gerenciamento de risco. Certo? Tudo pronto. Agora é só aplicar. Facinho, né? Vamos lá, então, que agora eu vou dar exemplos para vocês de como a gente fazer esse plano, né? Esses comos da vida aí. E aqui eu vou dar alguns exemplos de, né, enfim,
exemplos mesmo de como esses comos, e aí eu vou dar exemplos desses comos, tá? Acho que deu para entender aqui, né? Vamos lá. Primeiro ponto, então, identificação dos riscos, que é a nossa etapa. Estabelecimento de contexto interno e externo, gente, é análise SWOT mesmo, tá? Então, as metodologias para a gente identificar esses riscos, elas vão vir disso, né? Dessa análise, como eu falei para vocês. E aí a gente pode utilizar várias metodologias. Pode utilizar checklist do seu laboratório. Eu posso fazer análise do processo. Eu posso utilizar a própria SWOT, que eu falo bastante dela porque eu gosto bastante dela. A gente pode fazer o que a gente quiser de métodos que vai me ajudar a fazer a identificação dos riscos. Eu gosto muito da SWOT para a gente fazer análise interna e externa da organização, para entender que eu acho que ela dê muito. A gente pega lá toda a nossa análise crítica que a gente fez da nossa instituição, da minha instituição, e aí eu começo a pensar em processo. Então eu meio que dou uma misturada assim nessas metodologias. Por quê? Daí eu começo a fazer análise, mapeamento mesmo. Tem gente que pega mapeamento, faz lá uns POC, depois começa, né, a partir ali de todos os seus dos seus processos mapeados, você começa a fazer, opa, nesse processo eu tenho tal risco, tal risco, tal risco, e assim sucessivamente, tá? Então essas são as metodologias que a gente tem. E a gente precisa pensar quando a gente vai fazer a identificação de riscos, em todas as naturezas dos riscos que eles podem ter, que isso aqui é bem importante. Porque, senão, a gente foca muito no operacional. A gente pensa muito naquilo que acontece no dia a dia, sabe? Naquela rotina, né? Pensando no laboratório mesmo, o paciente chega ali, ele é atendido, ele vai para a coleta. A gente esquece que existem outras naturezas, outras interações no laboratório. Então, às vezes, a gente tem que pensar nos riscos assistenciais, que é da segurança do paciente, dos riscos jurídicos que a empresa pode ter, dos ocupacionais que o meu colaborador pode ter, do financeiro da empresa, o quanto a empresa está tendo muito retrabalho, ou até mesmo financeiro em termos de ter jurídico ali naquele sentido de poder ter uma autuação, sabe? Então, por exemplo, a LGPD, né? Quantos riscos a gente não trouxe aí quando foi implementada a LGPD? Então, isso são riscos financeiros, são riscos jurídicos, então a gente tem que pensar nisso também. Nos próprios ambientais, então, o quanto ali a minha geração de insumos ambientais, tal, o quanto eu estou impactando a natureza. A gente vive, né, esse ano aqui no Brasil, uma realidade que a gente vê o quanto os impactos ambientais eles trazem para a gente, né? A gente teve no primeiro semestre ali a questão do Rio Grande do Sul, agora a gente está tendo as queimadas, então a gente percebe o quanto é importante a gente também fazer esse gerenciamento desses riscos. A própria questão tecnológica, né? Hoje em dia, ó, vocês viram aqui, né? Tive que parar a apresentação no meio. Qual é o risco que tinha que fazer um ao vivo no meio? Por quê? A parte tecnológica. A gente utiliza a tecnologia e é importantíssimo. A gente não está falando que a gente não vai deixar de utilizar, não é isso, mas é o quanto a gente está mensurando isso. E a reputacional também, que isso é importantíssimo para a gente entender sobre a imagem da empresa, né? O quanto coloca a credibilidade da empresa. Então, quando a gente for fazer identificações de riscos, a gente escolhe a metodologia, mas é importante que a gente tenha todas essas naturezas em mente. E na etapa de identificação de riscos ainda, a gente precisa pensar em todas as consequências que pode ter aquilo. E quando eu falo consequência, gente, não pensa só em coisas negativas, pensa em coisas positivas também, né? Muitas vezes a gente foca, e essas são as oportunidades que a gente tem no mercado de crescimento, os laboratórios que não são acreditados, por exemplo. Tá lá no meu planejamento estratégico que eu quero ser acreditado. Opa, isso é uma oportunidade. Então, esse é um risco. Qual é o risco de eu conseguir uma certificação no próximo ano? Tá vendo? Como que você está mensurando isso? Então, qual é a consequência? Opa, isso aqui é coisa boa, isso aqui vai trazer mais segurança, isso aqui vai trazer um selo de qualidade para mim. Então, é isso. E então a gente tem que pensar nas consequências caso esse risco se materialize e também na probabilidade desse evento acontecer. Então, a identificação do risco vai ser tudo isso. A gente primeiro vai entender os nossos contextos, friso muito isso, porque isso é muito importante, porque é a sua matriz personalizada. A gente vai pensar, então, nos meus processos, eu vou identificar os riscos que tem ali do meu processo, focando de maneira geral em todas as naturezas, e aí, a partir daí, identifiquei o risco, eu já vou pensar na consequência e nas probabilidades desses eventos acontecer. Vamos começar aqui com um exemplo, gente, sobre mapeamento de risco do setor de atendimento. Eu trouxe aqui para vocês
poder entender o que é, como a gente pode fazer, tá? Um mapeamento aqui para vocês entenderem. Então, lembra que eu falei com vocês? Eu só vou voltar aqui um pouquinho para explicar para vocês, né, que eu trouxe aqui que a gente precisa, quando a gente vai identificar os riscos, a gente precisa mapear, né? E aí a gente precisa pensar nas consequências e nas probabilidades. Então, eu trouxe aqui primeira coisa que a gente precisa, e isso vai ter que estar descrito lá no meu. Lembra que eu falei que o plano é o como a gente vai fazer? Então, como eu vou fazer o mapeamento? Quais são os critérios que eu vou utilizar? Então, aqui isso já tem que estar definido. Então, aqui, para as probabilidades, eu fiz uma escala. Essa escala, gente, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para ficar claro, para a gente partir desse princípio, mas isso aí não existe um consenso do que você é obrigado a fazer. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas você precisa definir no seu plano como você vai fazer isso, tá? Então, a probabilidade. Eu coloquei aqui uma escala de 1 a 5 para probabilidade e uma escala de 1 a 5 para impacto, com esses seguintes critérios. 1, ocorre em até 10% dos eventos. Lembra que eu falei que tem que ser objetivo? Então, eu vou lá pegar um relatório e vou ver. Ocorreu em 10% naquele período que eu determinei. E ocorreu em até 10%? Ocorreu de 11 a 30%? Tá vendo? Tem que ser bem objetivo mesmo. Então, 2, de 11 a 30%, 3, de 31 a 50%, 4, de 51 a 70% e 5, de 71 a 90%. Esse é o meu critério de probabilidade. E depois eu vou pensar nos impactos. 1, não tem impacto. 2, é um impacto que eu considerei leve. 3, é um impacto médio. 4, é um impacto grave. 5, é um impacto gravíssimo. Eu deixei isso lá no meu plano já. Opa, tá certo. Esses são os critérios que eu vou utilizar para o meu mapeamento de risco. E aí, eu vou começar a fazer. Então, olha só, vamos focar na etapa do processo. Porque lembra que eu falei, a gente faz mapeamento do processo. Então, aqui eu separei dois processos no laboratório. O processo de recepção do cliente e o processo de atendimento ao paciente. Então, pensei lá, o cliente chega, ele vai ter a recepção dele ali, e depois ele vai ser atendido pela minha atendente. Nesses processos, eu faço a identificação do que seria, nesse processo, qual seria a identificação desses processos? Lá na recepção do cliente, o meu processo vai ser emissão de senha, por exemplo. Depois do meu processo de atendimento ao cliente, eu já tenho dois processos. Eu tenho a parte de identificação do paciente e também tenho a parte de cadastro dos exames. São dois processos que eu tenho nesse meu macro processo, vamos dizer assim. E aí, o que pode acontecer? Quais são as falhas que podem acontecer durante esses processos? Então, por exemplo, pode acontecer durante a emissão de senha, acabar o papel, né? Pode acontecer do painel de senha travar. Pode acontecer de não ter a comunicação do painel com a TV. Então, tudo isso são falhas, são riscos, né, vamos dizer assim, de acontecer dentro desse meu processo. Aqui eu tenho que pensar, lembra que eu falei da classificação, da natureza desse risco? Eu preciso pensar. Esses processos, eles estão relacionados a qual natureza? A qual classificação? Opa, está relacionada às classificações tecnológicas. Então, eu já fiz essa classificação, já pensei, né, em alguns tipos. Relacionado ao processo de atendimento ao paciente, o que eu posso ter? Ali na identificação do paciente. Então, chamei, né, o cliente ali, e aí, nesse atendimento dele, primeiro eu vou fazer a identificação do próprio paciente. Muito bem. Quais são as falhas que eu posso ter na identificação desse paciente? O cadastro do nome errado, o cadastro do número do documento errado, são falhas que podem acontecer na identificação do meu paciente. Durante ainda o atendimento do paciente, mas no processo, eu tenho ali cadastro de exames. Quais são as falhas que podem acontecer dos cadastros dos meus exames? Eu posso trocar o exame. Eu posso deixar algum exame sem cadastrar. Gente, aqui é assim, né, a gente for fazer mesmo o mapeamento do atendimento, né, é enorme. Aqui eu já estou dando só alguns exemplos para vocês entenderem. E aí, eu vou pensando assim, eu coloquei um de cada, mas não necessariamente precisa ser só uma natureza, só uma classificação, tá? Então, ali na identificação do paciente, quando eu penso em termos, em natureza jurídica, né? O que eu posso ter? Cadastrei o nome errado, isso pode me levar a uma falha jurídica, cadastrei o nome errado, fere a LGPD, porque vai ler laudo errado, paciente, enfim, né? Ali, eu cadastro o documento no número errado. Pode ser uma falha operacional, a pessoa só digitou o número, mas ok, é só pegar o documento de novo, não vai ter nenhuma uma outra grave consequência. Então, a troca do exame ali,
muitas vezes, o que pode acontecer? Vai ser financeira, isso vai me acarretar um retrabalho, vai me acarretar, às vezes, uma recoleta, né? Ou eu vou ter que dar uma cortesia para aquele exame que eu cadastrei errado, enfim. Aqui são falhas que podem acontecer. Ah, não, faltou de cadastrar um exame. Ah, é assistencial, o paciente vai ter que voltar, vai ter que fazer uma recoleta. Então, o quanto isso vai atrasar, às vezes, o diagnóstico do paciente? Então, vocês entendem que essa classificação, essa natureza, ela vai... quando eu começo a pensar em todas as falhas, eu começo a ver... Em todas as naturezas, eu começo a ver várias as falhas relacionadas àquele processo que eu posso ter. E por isso que é importante que é a pessoa que está executando, né? O quanto uma agente de recepção ali, uma atendente, uma recepcionista, vai conseguir mostrar realmente, não, isso aqui acontece, isso acontece, ou isso pode acontecer, né? Que a gente tem que pensar também em eventos que ainda não aconteceram. Então, é muito nesse sentido. Aí eu fiz isso. Então, mapeei meu processo, pensei na identificação, pensei nas possíveis falhas e já a classificação dessas falhas, né, desses riscos. Aí, nesses critérios que eu já estabeleci de probabilidade de impacto, eu vou agora, né, de acordo com realmente o que aconteceu, classificar. Então, por exemplo, o que eu classifiquei aqui como, né, para trazer aqui para vocês alguns exemplos para vocês entenderem. A probabilidade de acabar o papel, nossa, acontece durante a minha semana, acontece pelo menos 3 dias, 4 dias na semana isso acontece. Então, olha lá, durante a semana, né, aconteceu, eu coloquei que acontece de 50% a 70%, eu dei a nota 4, então eu coloquei ali 4 porque é isso que representa. E qual é o impacto que se acabar o papel vai ter ali? Ah, é um impacto leve, por quê? Acabou o papel? A gente faz isso em manual, a gente começa a chamar aqui a minha realidade, olha lá para sua realidade. A minha realidade são de poucos clientes, aqui é muito rápido, é muito dinâmico, a nossa fila de espera é muito curta, então quase não tem impacto, a gente começa a chamar no manual, beleza. Agora vamos supor que fosse um laboratório, que a fila, que o tempo médio de espera fosse de 50 minutos. E que é um público que o seu persona é idoso. E você tem muita senha preferencial. Você acha que acabar a sua emissão de senha e você começar a fazer senha manual teria esse mesmo impacto? Claro que não. Tá vendo por que eu falo que isso é muito dinâmico? Isso precisa ser da sua realidade. Então aqui a gente já pensaria em outro impacto, né? Nossa, é o caos. No dia que acaba a minha senha, é o caos. Tem essas realidades. Então aqui o impacto é diferente. Então a gente precisa analisar pelo seu contexto. Mas aqui no meu contexto, é tranquilo, o impacto é leve, então eu considerei que acabou o impacto, já pega a senha ali, já começa a chamar o cliente por senha manual e tá tudo certo. Então eu considerei como 2. Ah, o painel de senha travou. Nossa, isso aí acontece muito pouco, né? De 10 a 30%, não é tanto, é tranquilo esse problema tecnológico. Acontece, mas é menos frequente. E aí eu fiz ali uma estimativa durante um mês de quanto que eu considerei, enfim. E daí eu coloquei como 2, e aí o impacto é o mesmo, porque se o painel de senha travar, eu vou começar a chamar o paciente manualmente, então vai ser o mesmo impacto. Não ter a comunicação do painel de TV. Nossa, isso nunca aconteceu. Né? Então, até 10 vezes. Nunca aconteceu? Beleza, mas tá vendo que tem que ser a realidade, tem que ser mensurado. De repente, isso começa a acontecer. Isso vira uma ocorrência muito frequente. Ah, isso aí já vai mudar. Então, é nesse sentido que tem que ser bem dinâmico, tá? E o impacto é o mesmo, então eu considerei como 2. Muito bem. Agora vamos lá para o processo de atendimento ao paciente. Então, na parte de identificação do paciente, a gente tem, ó, cadastro no nome errado. Shelly, isso também nunca aconteceu aqui no laboratório. A gente não cadastra paciente com nome errado, porque aqui a gente cadastra por CPF, e aí não tem possibilidade de cadastrar com nome errado. Muito bem, então nunca aconteceu, não tem ocorrência registrado disso. Ou acontece assim, raríssimas vezes, uma vez no ano. Muito bem, Mas, caso isso aconteça, poxa, isso é um risco jurídico que pode, né, levar, existem algumas barreiras, mas pode levar a um impacto um pouco mais severo. Então, eu considerei como médio. Vai de acordo com a sua realidade, né? Tá, cadastro do número do paciente errado. Também nunca aconteceu. Mas caso aconteça, poxa, ali na minha coleta já troca, é muito rápido, é só o nome. O pessoal confere, já volta, eu considerei como leve. Muito bem, então esses números aqui é só para a gente poder brincar depois e entender isso aqui. Lá no processo de cadastro de paciente, a gente tem troca de exame.
Nossa, Shelly, isso aqui acontece todo dia, toda hora. Todo dia tem um exame cadastrado errado. É glicose e cadastra. Glicose é uma coisa. É lipidograma e cadastra hemograma. Quem que nunca fez isso? É urina, cadastra ureia. É... enfim, né? Troca de tudo quanto é coisa, né? Dá para TSH e cadastra testosterona, enfim, né? TGOTGP, enfim, tem muita troca aqui. Aqui é campeã, os nossos médicos daqui têm uma letra assim um pouco difícil de entender, né? E aí, enfim, a gente cadastra errado. Não, o sistema de conferência não é bom. Então, beleza, isso acontece toda hora. Então, é uma grande ocorrência. Mas quando isso acontece, a gente considerou que é leve impacto. Por quê? Fez uma troca de exame, eu vou lá, eu visualizo, eu cadastro o exame correto e, ok, foi um impacto leve. E também aqui tem, às vezes a gente cadastra exame errado e às vezes a gente esquece de cadastrar exame. E aí, isso aí, né, não acontece com tanta frequência como troca de exames, mas acontece. Então, aconteceu ali, vamos supor, em até 50% das vezes, né, em uma semana, pelo menos 2 dias isso acontece, então a gente considerou aí como um 3, mas caso isso acontece, a gente entende que já é um pouco mais grave. Aqui, para mim, é grave porque os meus pacientes, para mim, tá? Na realidade do seu laboratório. Porque se o exame fica faltante, só vai ver lá no médico, e aqui os médicos, a credibilidade tem que ser muito pontual, é difícil conseguir consulta. Então, essa é a realidade aí da sua cidade. E aí o impacto é um pouco mais grave, porque, nossa, eu tenho muito concorrente. Se eu não faço aqui, já perde a credibilidade do meu laboratório, eles já vão para o concorrente. Enfim, entende que é a sua realidade? E aí eu considerei um impacto 4. Aqui eu só joguei para a gente poder brincar e vocês poderem entender aqui o passo a passo, tá bom? Análise, então. Mapeei tudo, daí agora eu vou começar a fazer análise dos riscos, tá? Então, quais são as ferramentas, né, que a gente pode utilizar para fazer análise de risco, avaliação do risco, perdão. A gente vai utilizar, a gente pode utilizar, né? Existem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer isso, mas, assim, eu vou trazer duas que são as que eu gosto mais de utilizar. Elas são bem parecidas, inclusive, e vou explicar para vocês a diferença entre uma e outra. A gente tem a probabilidade de impacto e a gente tem a FMEA. O que a FMEA ela traz mais? Ela traz mais o nível de detecção. Então, a FMEA ela também vai avaliar a probabilidade de impacto, mas ela também vai avaliar um nível a mais, que é o nível de detecção daquele risco na sua instituição. O que eu falo? Se um laboratório tem bastante maturidade, já sabe fazer gestão de risco por muito tempo, a FMEA é maravilhoso, porque ela é bem assim geralzona. Mas se você está começando agora, se você ainda não domina dessa ferramenta, utilize a probabilidade de impacto. Por quê? Vai ser indicadores menores, vai ser números menores, vai ser mais fácil na hora de você analisar, na hora de você avaliar lá no final, tá? Porque é um item a menos para você avaliar. Não que a FMEA, né, gente, não seja bom, ela é maravilhosa. Mas geralmente a gente vê utilizando assim laboratórios que já têm um sistema, uma maturação, uma maturidade, né? Maturação é boa, maturidade maior. Então, eu sempre recomendo, quando me perguntam, para utilizar a probabilidade de impacto, tá? Mas isso aí, eu até trouxe aqui, né? E é só você, até tá fazendo a diferença, já que é só vocês pensarem em um nível a mais, é o nível de detecção daquele risco. Vai ser os mesmos critérios, mas um nível a mais, que é o nível de detecção. E aí, quando você vai fazer análise de risco? Então, você pega essa ferramenta, né, de avaliação e você vai colocar qual é a eficácia dos controles que já existem. Então, isso já precisa estar planilhado também para você. E isso, gente, que eu estou trazendo aqui nessa etapa, lembra, lá no seu plano de risco tem que estar descrito. Qual é a ferramenta que você vai utilizar? Eu vou utilizar probabilidade de impacto. Como que eu vou colocar quais vai ser os controles, a eficácia dos controles? E qual que vai ser também os critérios que eu vou utilizar aqui, né? Eu coloquei probabilidade de impacto, e aí qual é o índice que isso vai me gerar e qual vai ser o critério que eu vou utilizar? Então vamos lá. Aqui eu já vou considerar para vocês, né, o critério de probabilidade de impacto. Então esse foi o exemplo que eu trouxe de probabilidade de impacto. Então eu já determinei lá no meu plano e eu vou trazer aqui na planilha. É aquela mesma planilha que a gente tinha feito lá atrás. Quer ver? Deixa eu voltar só para vocês verem, ó. Volta. Ó. Opa, voltei, tá vendo? É a mesma planilha. Só que aqui eu peguei só a parte da falha. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui só a parte da falha.
da falha da probabilidade do impacto. Eu peguei essa mesma planilha que eu já tinha feito o mapeamento, e agora eu peguei só a etapa da falha da probabilidade do impacto. Eu peguei só isso, e agora eu vou levar lá para aquela parte da análise. Entendeu? Trouxe para cá. Então é só para vocês entenderem. É como se eu tivesse pegado um copy-cole lá, peguei quais eram os meus riscos, né, as minhas falhas, qual era a probabilidade que eu já determinei e qual era o impacto que eu também já tinha determinado. E aí, qual é o critério que eu tenho que selecionar? Aqui eu fiz probabilidade vezes o impacto. Tem gente que gosta de fazer probabilidade mais o impacto. Gente, não tem problema. Gosta de fazer somatória. Tem gente que gosta de fazer multiplicação. Esse é o critério, é o como, lá do seu plano que você tem que determinar. Mas isso vai de você, tá? Eu gosto de fazer multiplicação, porque eu acho que fica mais legal. A gente tem 25 possibilidades, né? Eu tenho de 1 a 5, 25 possibilidades para cada falha. De 1 a 5 para probabilidade e de 1 a 5 para impacto. Então, o meu número do meu índice, né, índice de probabilidade de gravidade, ele vai variar de 1 a 25. Então, é isso. Sempre vai variar, porque eu vou fazer uma multiplicação. Então, eu só peguei lá, por exemplo, acabar papel. Lembra, a probabilidade era 4, o impacto era 2. Multipliquei, 8. Painel de senha travar. 2 vezes 2, 4. Não ter comunicação com o painel com a TV. 1 vezes 2, 2. Cadastro de nome errado. 1 vezes 3, 3. Número de documento errado, cadastro errado. 1 vezes 2, 2. Troca de exames. 5 vezes 2, 10. E exame faltante, 3 vezes 4, 12. Muito bem. Fiz essa conta, isso lá na minha planilha bonitinha. Eu gerei o índice, eu já tenho o índice. E isso é importantíssimo. É esse índice que vai, assim, ó, ser o estrela do dia. E aí, eu também já preciso pensar nos controles que eu já existem, até para mim avaliar a eficácia desses controles, né? Então, olha só. Hoje em dia, né, aqui para mim, acabar o papel. Qual é o controle que existe? Ah, eu tenho um checklist lá de atribuição, né, que eu deixo, eu verifico, muito bem. Isso aqui tá eficaz? Não muito, porque a probabilidade disso acontecer está muito alta. Então, será que eu não preciso pensar que esse controle existente, preciso pensar na eficácia dele, né? Olha, painel de senha travar e não ter comunicação com painel de senha, não existe controle. Então, tá não aplicável lá. Cadastro o nome de paciente, eu cadastro mediante o documento. Opa, isso aqui está bem eficaz, esse controle, porque tá vendo que a probabilidade de acontecer já está muito baixa, né? E troca de exames e exames faltantes, os controles existentes já são conferência. Poxa, será que tá legal? Eu acho que troca de exame, esse controle existente tá meio ineficaz, porque, né? Pensa só, a probabilidade de acontecer tá muito alta. Então, a gente pensa muito que a gente precisa pensar nisso, né? Nesses controles. Então, aqui a gente já começa opa, já ter uma nova, uma visão, assim, mais analítica sobre esses riscos, tá bom? Aqui seria a parte, né, dessa análise desses riscos. Então, a gente utiliza essas ferramentas e aí a gente gera esse índice. E aqui, o que eu vou fazer? A gente vai para a próxima etapa, que é a etapa da avaliação. E aqui nessa avaliação, a gente vai fazer uma discussão sobre a priorização dos riscos e os impactos de diferentes categorias que a gente vai fazer. Então, quando eu falo em avaliação de risco mesmo, eu vou pegar esse índice que eu gerei aqui, ó, né, esse PG, e aí vou entender cada um deles. Eu vou aceitar esse risco? Porque muitas vezes eu vou aceitar, só isso. Eu vou realizar algumas análises adicionais. Eu vou manter esses controles ou não? Esses controles, poxa, Shelly, esse controle aqui de conferência não tá legal, eu preciso mexer nisso. Então, é isso. Essa avaliação, eu vou entender quais são as minhas prioridades e vou mostrar, eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou aceitar, se eu vou realizar alguma coisa, se eu vou mudar o meu controle, enfim. Aqui é a etapa de avaliação, efetivamente. Então, eu trouxe, tá vendo que eu peguei aquela mesma planilha lá, ó, né? E agora eu trouxe só o risco com o índice, ó. E vou, mais uma vez, lá no meu plano, eu já preciso ter deixado como eu vou fazer essa avaliação, que daí são os critérios. Então, quais são os critérios que eu vou utilizar para esse índice? Lembra que eu falei para vocês que o meu indicador, ele vai de 1 a 25? Então, o que que eu vou
monitorar aqui. O que eu utilizei de meu critério, gente? Tem que pensar aqui que isso aqui é muito dinâmico, cada laboratório vai usar o seu. Eu entendi, eu coloquei o seguinte critério. Quando o meu índice der de 1 a 2, eu vou considerar que esse é um risco leve. Quando ele der de 3 a 4, eu vou considerar que ele é moderado. Quando ele der de 5 a 9, eu vou considerar que ele é significativo. E quando ele der de 10 a 25, eu vou considerar que ele é alto. Se esse meu índice for leve, eu vou considerar verdinho e eu não vou fazer nada. Eu simplesmente vou olhar para ele e vou falar: ok, risco, você não é minha prioridade. Quando esse risco for de 3 a 4, eu vou considerar que ele é moderado. E assim, eu vou ficar olhando para ele, vou namorar ele só, mas também não vou fazer nada, hein? Tá? Vou aceitar. Quando ele for de 5 a 9, eu vou considerar que ele é significativo e, opa, eu já vou começar a pensar em planos de ações. E quando ele for de 10 a 25, eu vou considerar que ele é muito alto. E aí, com certeza, eu vou implementar um plano de ação. Esses foram os meus critérios que eu estabeleci. E aí, você estabelece o seu. E aí, a gente vai pensar nas medidas de controle. Então, aqui, quando eu penso nesses riscos, o que é que eu vou olhar e o que eu vou fazer plano de ação? Para exames faltantes e para troca de exame. Eu vou dar uma olhada no acabar o papel e os outros riscos eu vou aceitar. Então, é nesse sentido que eu falo que a avaliação de risco, ela é maravilhosa. Ela ensina a gente a priorizar, né? Entender realmente no que eu preciso achar. E aí, vocês já sabiam que isso era tão bom? Vocês já conseguiam entender, assim, a maravilha que é a gente saber priorizar os riscos? Não é maravilhoso a gente poder priorizar os riscos com gestão de risco, gente? Se vocês concordam, me coloca assim aí para mim nas enquetes, por favor. E se vocês não concordam, vou mudar a ideia de vocês. Vamos lá. Então é isso, tá? Eu vou conseguir entender o que eu vou tratar, o que eu vou priorizar, que vai ser as minhas medidas de controle. Então, as medidas de controles que existem são a hierarquia dos controles, se eu vou eliminar, se eu vou substituir, se eu vou colocar controle administrativo, se eu vou colocar uma EPI. Se eu vou selecionar e implementar as opções para abordar esses riscos, né? O que eu vou colocar? Eu vou parar aquela atividade, se possível, eu vou remover essa fonte de risco. Eu vou mudar a probabilidade, Shelly. Ah, não, isso aqui acontece muitas vezes, eu vou colocar lá uma medida de controle, eu vou colocar uma outra barreira que vai mudar essa probabilidade. Isso aqui que acontecia, a probabilidade de acontecer todos os dias não vai acontecer mais. Pronto. Aí é uma medida de controle, a gente vai diminuir aquilo, vou fazer um plano de ação e vai ser eficaz. Eu vou mudar a consequência. Isso aqui tem um impacto, e aí não vai ser mais esse impacto, né? De maneira geral, isso é mais difícil de fazer, mais fácil é a gente mudar a probabilidade, mas em algumas coisas a gente pode pensar. A gente vai compartilhar o risco. Enfim, eu vou reter aquele risco. Então, quais são as medidas de controle para cada risco que a gente vai colocar? Pensando sempre, gente, naquilo que você priorizou. A gente aqui, nosso intuito, não é trabalhar toda e qualquer maneira, enfim, naquilo que a gente tem de prioridade. E, por fim, a gente tem que pensar sempre nas auditorias e revisões periódicas de como que fazem parte dessa gestão de risco, né? Lembra que eu falei para vocês que tudo é muito dinâmico, que tudo vai e volta. A gente fez tudo isso, priorizei, beleza, amanhã muda alguma coisa, né? Mês passado, no finalzinho de agosto, eu tinha visto uma notícia que uma empresa bem forte de insumos para microbiologia simplesmente estava sem insumo de plástico e os vidrinhos de hemocultura, eles estavam em falta. Gente, quem que pensaria que em hemocultura a gente ficaria em falta? E a gente precisou, assim, redimensionar quem é que vai fazer hemocultura, né? Então, veio até uma norma, né, da Sociedade de Microbiologia falando para a gente priorizar os pacientes. Então, tá vendo como isso é dinâmico? Então, a gente, assim, tem que definir uma prioridade para a gente monitorar. As normas pedem que sejam pelo menos anualmente, mas, gente, não dá para fazer gestão de risco anualmente. A gente precisa pensar que os nossos processos de ocorrências, eles acontecem o tempo inteiro, que os nossos indicadores mudam o tempo inteiro. O que eu oriento? Que esse estabelecimento que a gente tenha uma avaliação minimamente anual, mas que a gente esteja sempre de olho nessa questão do nosso contexto interno e externo e revisite a nossa gestão a nossa planilha, né? A nossa gestão de risco sempre que necessário, tá? E que a gente busque a utilização de ferramentas da qualidade mesmo, né? Que elas possam ajudar a gente a fazer esses movimentos.
que elas podem ter uma gestão de riscos integradas. Eu sei que hoje tem muitos softwares que utiliza. É claro que eu vou apresentar aqui para vocês como a Quint utiliza, mas não tem só a Quint, tem outros softwares também. O pessoal que dá bravo comigo, mas eu tô falando a verdade. Eu tô ensinando vocês a fazer gestão de risco até na planilha, né? Então, tem. A gente precisa pensar nisso. E aqui, utilizando a tecnologia mesmo, só para mostrar para vocês como que sairia, né? Aqui, por exemplo, na Quint, a gente traz por departamento e também pelo laboratório inteiro, então sairia dessa maneira. Então aqui, já pensando na escala de probabilidade de impacto, fica, né, gravadinho aqui para mim, o que que é alto, o que que é significativo, o que que é moderado e o que que é baixo, de acordo com os meus critérios. E quando a gente seleciona, por exemplo, aqui eu selecionei um alto, né, só para vocês entenderem. Que é a troca de exames no cadastro, que lembra que tinha ficado alto, né? Então, selecionei aqui, e daí ele já me dá qual que é a natureza, qual que é o departamento que teve aquilo, aí os critérios que eu tinha estabelecido, né, de probabilidade de impacto e qual é a classificação que gerou, qual é a descrição desse risco, então vem lá da troca, né, de exames no cadastro, o indicador, tal aquele, mas qual o indicador que a gente poderia cadastrar, né, que colocaria de onde que eu pegaria isso, qual é a ação que eu vou fazer quando isso acontece, e também qual é o controle e barreira que poderia ter. Ali eu só dei um exemplo, então eu que gerei essa planilha, só para vocês verem, né? Mas é assim que ficaria disponível, né, para os colaboradores verificarem mesmo, tá bom? Faz sentido para vocês que o gerenciamento de riscos não pode ser só uma planilha estática? Vocês realmente acreditam que dá para fazer? Né? Coloca aí para mim. Não é só um gerenciamento. Coloca assim, deixa eu ver. Faz sentido para você que gerenciamento de risco não é só uma planilha estática? Coloca que sim, se vocês concordam, tá bom? Acho que é isso. E vamos ver aí o que vocês têm, né? Por quê? Agora vocês já sabem, né? Agora é só executar, gente. É só fazer o plano. Muito bem. Quem tá colocando sim aí? Quero ver, Flávio. Fala para mim, quem é que tá respondendo sims aí? Ingrid, Larissa, Vânia, Celina, muito bem, gente. É de profissionais como você, viu? Que a saúde precisa, viu? Pessoas que, olha, estão aí que realmente querem. Doutora Vânia Dourado, legal, oi, doutora. A Ingrid, muito bem, gente. Então é isso, tá? Vocês aí são profissionais, ó, nota 10 para vocês. Então tá, então agora vocês já sabem, né? Como fazer esse plano. Vocês viram que é só o como? Não é difícil, né, gente? Então, recapitulando aqui sobre o plano de risco. Então, como que é? Lembra que eu, né, quero ver aqui se eu suprir as expectativas de vocês. O meu intuito era ensinar vocês a como fazer o plano, e para vocês conseguirem implementar. Então, ó, avaliar o contexto interno e externo, não esqueça disso. Identificar os seus riscos. Definir quais são as metodologias de análise, né? A gente falou sobre elas aqui. E aplicar para cada um dos seus riscos, de acordo com os exemplos que eu dei. Avaliar os seus riscos com os seus critérios. Tá vendo, gente? Não tem como, é tudo seu, né? Não tem como a gente dar uma receita mágica aqui. Tratar os seus riscos e para todas as etapas a gente precisa sempre de comunicar, consultar, fazer as revisões e as análises críticas, tá? Então, agora, né, que vocês falam, já sabem tudo isso, eu queria perguntar para vocês, se vocês fossem fiscalizados hoje pela vigilância, ou se vocês fossem auditados por órgãos acreditadores, você estaria conforme ou não conforme, né? Espero que vocês estejam conformes. E se vocês não estão conformes, que vocês vão ajustar isso agora, né? Porque depois dessa aula, olha, muita gente colocando conforme, né? Quem não tá não conforme, não sofra, vai lá adequar. Você tá aqui, você veio aqui para aprender, né? Espero ter contribuído para falar sobre as expectativas de vocês, para contribuir com as expectativas de vocês. Alguém tem alguma dúvida, né? Durante a apresentação aí, teve dúvidas, Flávio? Se tem, coloca aí no chat, né? Que daí eu vou respondendo aqui para vocês. Tá. Gente, é o seguinte, se eu não conseguir responder todas as dúvidas de vocês hoje, né? Eu tô perdida no horário aqui, mas 8h30 tá não, tudo bem, a gente falou até as 9, então ainda dá um tempinho. Se eu não conseguir, vocês podem mandar as perguntas. Caso eu não consiga responder todas, a gente coloca lá eu respondo as stores, tá? Eu lancei esses dias, a gente lançou aqui umas perguntinhas, umas pessoas mandaram, eu respondi. Então eu continuo respondendo as dúvidas de vocês lá no store, tá?
A gente também vai enviar no grupo, caso vocês não estejam no grupo, entra lá, que a gente vai montar essa comunidade aí. O material vai ficar à disposição no grupo, tá? Então entra no grupo que eu coloco o material lá. Mais alguma dúvida, Flávio, Fábio, que o pessoal mandou? Quero agradecer vocês, então, por essa presença. A planilha, ela não é exigida, mas Não, na verdade é o seguinte, não é exigida uma planilha, é exigida que você mostre como você fez o seu gerenciamento. Então, o que você precisa? Do seu plano, que é o documento que vai reger isso, e depois da evidência. Aí a evidência vai ser a sua planilha, vai ser o seu software, né? Então, não necessariamente você precisa ter uma planilha. Vocês podem apresentar o software, isso aqui. Isso aqui a vigilância aceita, porque está identificado os seus riscos, né? Assim como tem aqui quais são os critérios que você utilizou. Então, o que você precisa apresentar é o documento que rege e a evidência. E a evidência pode ser a planilha, pode ser o software, enfim, pode ser do jeito que você faz, tá bom? Como faço para melhorar o meu processo de gestão de risco? Sim, você tem que implementar, fazer esse plano, né, para melhorar. Aí depende, tem que ver como que você tá, né? Se você tá, em que etapa você tá, né? Mas é essa análise, é fazer essa avaliação do plano e aplicar tudo isso que a gente falou aqui. Então, se você faz isso de maneira periódica, de maneira integrada com os seus outros sistemas de gestão, você já vai melhorar. Trazer aqui para vocês, né, uma novidade que a gente trouxe aqui, como eu falei para vocês no início, o nosso objetivo é realmente fazer essa comunidade o objetivo do client é disseminar realmente essa cultura aí. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu fiz esse curso, espero ter atendido a expectativa de vocês aí em relação a como montar o seu plano. Aqui, gente, ó, não escondi nada, não. Dei ferramentas mesmo de como você faz e você é perfeitamente capaz de fazer isso sozinho, não se preocupe. Mas, caso tenha alguém aqui que não se sente mais seguro, que queira mais exemplos, que queira compartilhar ideias, que queiram compartilhar, principalmente na parte prática, tá? De vou fazer, vou melhorar, mas eu não me sinto bem, às vezes não me sinto bem no seguinte sentido, de conseguir pegar realmente todos os riscos dos meus setores, eu tenho muita dúvida, eu não tenho tanta vivência, talvez, enfim, por N motivos que você possa se sentir inseguro, a gente vai abrir uma mentoria sobre gestão de riscos. E como que vai funcionar? Vai ser uma mentoria coletiva, né? Então, eu sei que aqui a gente tem muitos inscritos. Quantos inscritos? Deu mais de 600 inscritos, mas a gente deu mais de 700 inscritos, né? Então, assim, é muita gente, não tem como a gente fazer isso com todos. É humanamente possível, mesmo que não seja só eu, né? A doutora Fabiana vai estar junto comigo, mas toda a nossa equipe do Quint. Mas a gente vai lançar uma mentoria coletiva para até 100 pessoas, tá? Então, como que vai funcionar? Essa mentoria é para a gente fazer a parte prática, para fazer a parte da identificação dos riscos do seu laboratório, né, da sua instituição. Serão 4 encontros, vai ser um mês de mentoria com 4 encontros por videochamadas pelo Zoom. Cada encontro terão 2 horas cada, para tirar dúvidas sobre a execução do seu plano de risco mesmo. Aqui não é para a gente fazer os critérios do seu plano de risco. Aqui eu já dei toda a bagagem teórica. Então, não é esse critério. O intuito mesmo é ajudar a fazer um mapeamento dos riscos, ajudar a fazer a análise e entender como que é a priorização, tá? Então, serão, né, uma mentoria de um mês, 4 encontros, coletivo. Por que a gente vai fazer isso de forma coletiva? Porque muitas vezes a dúvida de um colega, né, a dúvida de um representante de um laboratório, pode ser a mesma dúvida que a sua. Ou então, ele fala alguma coisa e, poxa, nossa, te abre aquele norte, sabe? Então, para a gente realmente criar essa comunidade da qualidade mesmo, que é o nosso intuito aqui na Quint, a gente vai buscar fazer isso, né, de forma coletiva, e aí esse mês com esses 4 encontros. Além dos encontros, a gente vai ter o grupo, né, de WhatsApp, exclusivo para quem estiver na mentoria, tá? Que esse grupo vai ser para tirar dúvidas. Então, por exemplo, Shelly, num dia do encontro eu não consegui participar. Não se preocupe, porque vai ficar gravado, você vai assistir depois. E, quero implementar, mas fiquei com dúvida na hora de implementar? Vai lá e lança sua pergunta lá no grupo, né? Que daí tanto eu quanto a doutora Fabiana e a nossa equipe vai respondendo para vocês, tá bom? Então, a ideia desse grupo, a ideia do grupo, a mentoria vai ser agora em outubro, gente, tá? A gente vai começar já. Por que a gente vai fazer coletivo?
para ter esse grupo interagindo mesmo, né? Como eu falei, vai ampliar a visão de vocês, vai criar essa comunidade de conhecimento. E para quem fizer essa mentoria, né? Como eu disse, aqui a gente já desenhou todo o plano. Mas não, eu quero realmente sair com tudo pronto para eu entender da minha organização. Não é uma planilha pronta, por aí, não. Não, é a sua, você que vai fazer. Eu vou te ajudar, vou pegar na sua mão para te ajudar a fazer, tá? Mas é você que vai fazer. Então, o objetivo disso é que você saia com esse gerenciamento pronto para qualquer fiscalização e qualquer auditoria, tá? As aulas serão sempre gravadas, né, como eu falei. Elas vão acontecer sempre às quinta-feiras, às 16 horas, horário de Brasília. E elas vão começar agora no dia 3 de outubro. Então, semana que vem, quinta-feira, a gente vai ter o nosso primeiro encontro, tá bom? Para quem estiver lá comigo. E elas ficarão gravadas por até um ano, né, essa apresentação, vocês ficam disponíveis lá. Vamos lá, dúvidas que o pessoal possa ter, né, em relação à mentoria. Vamos ver, já falei que vai ser online. A gente vai dar certificado, tá? Para quem fizer a mentoria. Serão 16 horas de certificados, porque a gente está entendendo que serão 8 horas, né, presenciais, online, né? Comigo e com a nossa equipe, mas também tem aquelas tira-dúvidas ali no grupo, né? Em questão de horário, às 16 horas, horário de Brasília, tá? Às 16 às 18 a gente está prevendo. Como se inscrever? A gente vai lançar lá no... Neste momento, a gente vai lançar já o QR Code lá no nosso grupo que tá a gestão de risco. A gente vai colocar aqui? Vamos colocar aqui também, tá no grupo. Não vai ser gratuito, vamos falar sobre valores. É um investimento, né? Então, essa mentoria ela vai ter um investimento de R$ 497. Dentro do carrinho de compras lá, se você se inscrever, você pode parcelar em até 12 vezes, tá? Para clientes consente, clientes Quite, óbvio que a gente precisava dar um desconto, né? Então a gente tem 20% de descontos, tá? Pode acionar nossa equipe aqui, entre em contato com o pessoal da Consente do Quite, que eles já estão sabendo e vão dar para vocês. E também, para as 10 primeiras pessoas que se inscreverem, a gente também consegue dar 20% de desconto. Mas é só para as 10. Depois, né, fica esse valor aí. Essas 10 pessoas, elas têm que usar o cupom primeiros 10, tá? Usa esse cupom aí que vocês conseguem dar esse desconto de 20%. A gente vai lançar no grupo, não é aqui, é no grupo, tá bom? Que mais? Deixa eu ver, tem mais alguma dúvida? E o primeiro dia vai acontecer no dia 3 de outubro, então não perca tempo, tá bom? E quem vai participar, coloca aqui pra mim, vou participar. E é isso aí, gente. Essa é uma oportunidade para você realmente ter alguém para fazer junto com você, né? Que a gente sabe que o conceito teórico eu até disse aqui para vocês, né? Que a gente aprende muito fazendo, efetivamente. Só que a gente às vezes precisa de uma pessoa para nos guiar. E é esse o nosso intuito mesmo, que tem alguém para guiar, para eu compartilhar aqui o conhecimento que eu tenho, ou para o grupo mesmo compartilhar um pouco, né? Que eu acho que isso é muito rico, essa soma de conhecimento. Estão perguntando aqui onde vai ser disponibilizado o material da aula e do link num grupo separado. Quando a pessoa comprar a mentoria, né, se inscrever lá para a mentoria, ela vai participar automaticamente desse grupo da mentoria e aí todo o material que a gente utilizar vai ficar lá, tá bom? O material da aula e o link vai ficar naquele grupo da nossa comunidade. O Flávio já disponibilizou para vocês, o Flávio disponibiliza de novo. Flávio, por favor, a aula de hoje também vai ficar gravado. Tem alguém que já está comprando e diz que o cupom não funcionou. O cupom não funcionou? Funcionou? Beleza, então tá. A aula de hoje também vai ficar lá nesse grupo geral, que tá, gente? A aula de hoje, o que eu dei aqui vai ficar lá, tá? Certificado de vocês será... O certificado vai ser enviado, Flávio, do de hoje. Vai ser enviado por e-mail. No e-mail durante essa semana, tá, gente? Até semana que vem, né? Porque hoje já é quarta-feira. Ó, o depoimento da Tati. Ai, que legal! Parabéns toda a equipe da Consente Quite pela apresentação. Utilizamos o software Quite para fazer a nossa matriz de risco esse ano na auditoria anual de acreditação do DIC. Ao apresentar a nossa matriz de risco para o auditor, a avaliação de que tivemos foi: eu quero essa matriz de risco para mim. Que legal! Parabéns, viu, Tati? Não, óbvio, né, que o Quite realmente traz uma matriz muito bonita, muito dinâmica, mas a gente também tem que pensar que
se você estava fazendo, né? Então isso também é muito legal, parabéns aí para você. As inscrições vão começar agora da mentoria, elas se encerram no dia 1º. Então, se der mais que 100, né? A gente, como eu disse, não tem como a gente colocar um número maior, né? Embora eu saiba, eu sei que o assunto é bem relevante, muitas pessoas têm essa necessidade, mas a gente não consegue colocar mesmo por disponibilidade de ajudar as pessoas mesmo, tá? Então, é isso. E acho que vamos pro sorteio, né? Vamos pro sorteio, então, para ver quem ficou até aqui. Vamos lá, deixa eu acionar minha equipe mais uma vez. Vamos lá, tô fazendo um sorteio aqui para ver quem vai ganhar esse copo. Cauane Pereira, tá aí? Cauane, tô aqui. Cauane tá aí? Cauane, então a gente vai chamar você, tá bom? Parabéns aí. E a gente te chama para poder falar sobre o seu brinde, tá bom? Então é isso, gente. QR Code é para se inscrever na mentoria se o pessoal quiser, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo para vocês, tá? Obrigada aí pela companhia de vocês e tenha uma boa noite.